Está no ar, ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um caso do ZooCast. E hoje nós iremos falar sobre a jornada do colaborador e a importância dela na experiência do cliente. Mas antes de entrar nesse tema, vamos tirar um tempinho e falar sobre alguns tópicos que nós já abordamos aqui. Um deles é a importância da experiência do cliente. Por que é tão importante, né? Eu estou sendo até redundante aqui, mas por que a experiência do cliente ela é tão importante para o seu negócio? Porque sem cliente, seu negócio está fadado a terminar ou a fechar. E para você manter seus clientes no nível de concorrência que nós temos hoje, é necessário pensar na experiência do cliente. E aí entra o quê? Democratizando a experiência do cliente. Nosso objetivo aqui é trazer um nível de consciência para todos, não só para empresários, mas também para os funcionários, os colaboradores que atendem o cliente, que fazem parte da jornada do cliente. Foi um tema que nós falamos, né, no último episódio, de como a jornada do cliente é extremamente importante e de como é importante a gente entender e separar elas em 3 fases. Nós falamos, né, sobre a recepção, o show e a despedida. E em cima desse processo, o que é importante? A jornada do colaborador. Então, nós temos que pensar na jornada do cliente, mas também nós temos que pensar na jornada do colaborador. E esse é um tópico que nós vamos abordar daqui para frente. Por que a experiência do colaborador é importante? Assim, nossa, Zu, é a experiência do cliente, é a experiência do colaborador, é a jornada do cliente, é a jornada do colaborador. Pois é um emaranhado de coisas. Um não sobrevive sem o outro. É importante pensar sim na experiência do colaborador, porque, como eu sempre falo, colaborador feliz é igual a cliente feliz. Não tem como começar a experiência do cliente sem olhar para dentro da empresa. Quando alguém me chama para olhar a experiência do cliente, trabalhar a experiência do cliente na sua empresa, uma das coisas que eu peço é o quê? Pesquisa de clima. Eu falo com o time para entender como que está, né, o clima e como que tá as percepções, né, com relação aos colaboradores. O nível de turnover, né, porque entra um colaborador, você capacita ele e ele vai embora. Isso vai impactar diretamente na experiência do seu cliente. Por isso que uma jornada do colaborador, também bem desenhada e pensada, ela é importante. E aonde começa a jornada do colaborador? Desde o recrutamento. O que é importante você ter claro? Perfil. Você tem os perfis claros de cada função e principalmente da função que vai estar ali no front com o seu cliente? No mínimo essa pessoa, ela precisa gostar de pessoas. Ela precisa ser comunicativa. E ao mesmo tempo, com certeza, e eu já passei 20 anos no front com o cliente, ela precisa estar preparada para receber reclamações. E aí é que vem a importância dessa jornada do colaborador bem desenhada. Porque no recrutamento você vai avaliar perfil. Essa pessoa tem um perfil? Check. Essa pessoa que você está recrutando tem os valores da sua empresa? Check. Essa pessoa que você está recrutando, além do perfil e valores, combina com a cultura da sua empresa? Check. Não adianta olhar só a parte técnica dela. Por exemplo, um escritório de contabilidade vai olhar se essa pessoa é formada, se ela conhece, faz testes, né, com relação à contabilidade, mas não olha o perfil dela. E aí, quando precisa falar com o cliente, essa pessoa ela não quer falar, o colaborador ela não tem perfil, ela não tem comunicação, ele é um perfil de back. E aí, toda a jornada do cliente ela é impactada. Então, depois, né, do recrutamento, quando você adequa esse perfil, e aí eu vou dar uma dica. Muitas vezes a gente está desesperado para preencher uma vaga. Eu já passei por isso muitas vezes, principalmente em época de safra, aonde eu trabalhava.
É um desespero tremendo para preencher vaga. Como diz, o pau tá comendo e a gente precisa de gente e ainda precisa encontrar o perfil correto. Só que na hora do desespero, há um grande risco de colocar pessoas com o perfil errado. E aí isso vai impactar na sequência que essa pessoa entra. Um dos pontos que está pegando muito agora é o quê? A pessoa vem e ela quer trabalhar home office. Dentro da empresa, a cultura é o quê? Trabalhar presencial. Aí, a pessoa que está entrando no home office, não, depois eu convenço, mesmo que seja presencial, eu vou fazer home office. E o recrutador está ali, não, ele é home office, mas daí eu convenço ele a trabalhar no presencial. Com certeza isso vai gerar o quê? Atrito e ruído. Desmotivação, descontentamento. Isso vai impactar onde? Na jornada e na experiência do colaborador. Consequentemente, na experiência do seu cliente. Então, a fase do recrutamento é extremamente importante para alinhar expectativa, alinhar valores e alinhar cultura. Depois do recrutamento, vem a fase do onboard, que é outro ponto extremamente importante. A pergunta que eu faço para vocês: como que é o onboard de vocês na empresa? Vocês têm esse processo muito bem definido? E o que é o processo de onboard? O processo de onboard é o quê? O processo de boas-vindas desse colaborador, aonde ele vai entender toda a parte, né, de políticas da empresa, todos os processos, passa por uma fase de treinamento. E aí, eu fiz até uma pesquisa, um dos pontos que mais pega é o quê? O colaborador, ele é contratado e é jogado, né, aos leões, ou seja, senta aí e executa a sua tarefa. Não tem o processo de onboard. A comunicação, ela não é clara, não há uma transparência, porque eles se sentem, né, poxa, me falaram que eu tenho um treinamento e hoje eu não estou recebendo treinamento, eu estou aqui no front do cliente para responder perguntas que eu nem sei nem para quem perguntar. E aí, o que acontece? Essa pessoa se desmotiva e ela pede para sair. Ela só não pede para sair se ela não tem um outro local ou se o cartão de crédito está batendo na porta da casa dela. E aí ela precisa aguentar esse emprego para poder pagar suas contas. Mas ela vai estar motivada? Não. Ela vai fazer um bom atendimento? Também não. Então, por isso que é importante esse desenho da jornada do colaborador, todo mundo ter claro esse processo, principalmente o colaborador. Porque tudo aquilo que é alinhado, ele não custa caro. E pensar na jornada do colaborador é pensar, por exemplo, em uma loja, numa cozinha, o colaborador comer. Eu já vi casos, e eu acho que até eu já falei aqui, de ter colaborador que não tem um espaço para esquentar a sua marmita em uma loja, e ele é obrigado a comer a marmita e quando ele quer sentar, sentar no vaso do banheiro. Isso também faz parte da jornada do colaborador. Isso também faz parte da experiência do colaborador. E o colaborador que não tem uma boa experiência dentro da sua empresa, ela não vai fazer com que o seu cliente também tenha uma boa experiência. Eu estou repetindo muito aqui, né? Colaborador, colaborador. Mas é para trazer nível de consciência de quanto uma pessoa que faz parte do seu time, ela tem um papel crucial na experiência do cliente. Ter paredes bonitas, mesas legais, para o seu cliente sentar, um bom menu e uma boa comida, só vai fazer sentido se ter pessoas que tratam bem seus clientes e que saibam resolver os problemas dos seus clientes. A experiência do cliente, ela está diretamente ligada a pessoas. Tudo se resume de pessoas para pessoas. Para finalizar, uma dica para vocês. Como que está a jornada do seu colaborador na sua empresa? Ela existe? Tem? Pare um pouquinho, pense. Desde quando que você não olha para um onboard? Será que existe ou não? Fica aí uma dica para vocês olharem e até para entender se a comunicação e o alinhamento de expectativa está claro entre você e o seu time. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no YouTube, no Spotify. E até a próxima. Você ouviu Zoocast, democratizando a experiência do cliente.
Até o próximo episódio.